Certo, então. Pessoal, então vamos ao assunto de hoje, que é sobre a origem da filosofia. Então, vamos usar esses slides aqui. Eu comecei a gravação agora porque depois eu vou compartilhar também com vocês as gravações das aulas, porque tem muitos alunos que não aparecem, né? Então, na dúvida, eu vou também postar no YouTube, só para a gente ter acesso, no caso, aqueles que quiserem rever ou aqueles que não participaram, assistir. Então, os tópicos de hoje são esses aqui. Bom, esse assunto que é filosofia eu já comentei nos primeiros encontros. Hoje vou falar basicamente sobre a origem da filosofia, sobre mito e logos. E aí, se der tempo, eu já entro nos filósofos chamados pré-socráticos. Vamos ver do que se trata cada um desses assuntos. Então, vamos lá. Primeiro, o que é filosofia? Vocês já sabem que a palavra filosofia é uma palavra grega composta por dois termos gregos, né? Philos e sofia. Philos significa amizade, amor, e sofia significa sabedoria. Então, o filósofo é aquele que tem amor à sabedoria, que tem amizade, apreço à sabedoria. Então, em linhas gerais, podemos dizer que todo mundo é filósofo. Todo mundo que tem apreço à sabedoria, ao conhecimento, de certo modo, não deixa de ser um filósofo, certo? Você não precisa necessariamente produzir um livro, escrever um livro para ser considerado filósofo. Você não precisa necessariamente ser um professor de filosofia ou escrever uma tese para ser considerado filósofo. Então, em linhas gerais, o filósofo na Grécia Antiga, era aquele que tinha apreço ao conhecimento. Se a pessoa desejava conhecer, desejava aprender, ela era considerada um filósofo. E aí é curioso porque, assim, na Grécia Antiga, ser filósofo era sinônimo de reconhecimento de que você não sabia tudo. Isso é interessante. O filósofo não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que, ao contrário, por saber que não sabe tudo, busca o conhecimento. É isso. Já que os mortais não conhecem tudo, só resta aos mortais buscar conhecimento, almejar, desejar esse conhecimento. Então, por isso que surgiu a palavra filosofia. Filosofia é amizade, amor ao conhecimento. Se você tem apreço pelo conhecimento, se você é uma pessoa que gosta de conhecer, de aprender sobre muitas coisas, você, de certo modo, na concepção da Grécia Antiga, seria um filósofo. Em linhas gerais, é isso. E por falar nisso, eu quero sempre destacar essa questão de apreço ao conhecimento. A gente tem que desejar o conhecimento, pessoal. A gente não se forma sem esse apreço pelo conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conhecimento. Porque hoje em dia eu acho que as pessoas perdem muito tempo com besteira. E, claro, a gente tem que ter um momento de lazer também, que ninguém vai ficar estudando há 24 horas, né? Mas, assim, a pessoa tem que tirar um tempo para a leitura, tem que tirar um tempo para revisar os assuntos que viram de alguma matéria, tem que tirar um tempo para ler um livro. Por falar nisso, alguém está lendo algum livro atualmente? Ah, professor, mas eu não gosto de ler. Ninguém nasce gostando. Ninguém, pode ter certeza. Nem mesmo os professores têm, nem todos gostam de ler. Ler porque tem que ler. A gente não tem outra alternativa. Ou você lê ou você fica, de certo modo, alienado das coisas, né? Você pode começar através de um assunto que você gosta. Sei lá, você gosta de assunto de moda, lê alguma coisa sobre moda. Você gosta de carro, de moto, lê alguma coisa sobre carro, sobre moto. Você gosta de, sei lá, novela, lê alguma coisa sobre novela. O importante é você estar desenvolvendo esse hábito da leitura. Por quê? Bom, vocês sabem disso, eu só estou aqui chovendo no molhado, né? Mas é na tentativa de despertar esse interesse de vocês. Porque na medida que você vai lendo, você vai melhorando o vocabulário, você vai enriquecendo o seu vocabulário, né? Você automaticamente vai passar a escrever melhor. Então, é por essas razões que você tem que ler. Não importa qual conteúdo, entende? Mas o interessante é ler. Mas como vocês estão no ensino médio, o ideal é você começar a desenvolver o hábito de leitura através de literatura, né? A literatura nacional mesmo, tem muitas obras interessantes, que cai muito em Enem. Então, é isso. Não dá para a gente ficar dormindo no ponto, né? O tempo passando e a gente só no WhatsApp ou só na internet, só nos grupos de Zap, perdendo tempo com besteira.
Então, bora lá, pessoal. Vamos falar, então, agora sobre a origem da filosofia. A gente já sabe o que significa filosofia, vamos falar sobre a origem. Bom, sobre a origem da filosofia, nós temos, basicamente, três versões. E aqui era para ter colocado a outra, não coloquei. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Ok? Sobre a origem da filosofia, nós temos três versões, ou seja, três teorias. Uma delas nós chamamos de milagre grego, já já vou explicar por que essa palavra milagre. A outra nós chamamos de orientalista, já já vou falar o porquê desse termo orientalista. E uma outra versão é africanista. Então temos basicamente essas três versões. Vamos ver do que se trata cada uma delas. Bom, primeiro, sobre a origem da filosofia, né? Atualmente, a maioria dos filósofos diz o seguinte, que a filosofia começou na Grécia Antiga. A maioria. Se você pode pegar qualquer manual de história da filosofia, eu estou aqui com vários aqui, ó, esse. Tem muitos aqui. Tem esse aqui. Então, todos esses manuais de filosofia, você vai ver, vão falar que a filosofia começou na Grécia Antiga. Começou em que época? Começou por volta do século VII, final do século VII, antes de Cristo, e no início do século VI, antes de Cristo. Certo? Qual foi o local que ela começou? Dizem esses historiadores que ela surgiu nessa cidade aqui chamada Mileto. Vocês estão vendo a tela aqui? Mileto? Olha Mileto aqui. Mileto, naquela época, era considerado tipo uma colônia da Grécia, né? Era uma cidade que não era assim tão importante, comparada com Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, né? Então, era uma cidade, mas não era aquela cidade, sabe? Mas, curiosamente, a filosofia não começou nos grandes centros, e sim numa colônia. Começou na colônia de Mileto. Começou com alguns filósofos que ficaram conhecidos na história como pré-socráticos. Pré-socráticos porque a maioria deles viveram antes de Sócrates. Teve alguns que viveram na mesma época de Sócrates, mas alguns viveram antes. A maioria, talvez. Talvez não. A maioria, com certeza. E Mileto era uma cidade portuária. Vocês podem observar aqui, vocês estão vendo aqui a imagem? Aqui é o mapa da Grécia. Tudo isso aqui é Grécia. E aqui o mar Egeu. Vocês podem observar esses pontos brancos, que são ilhas. A Grécia ela é cheia de ilhas, né? E essa parte que a gente chama Ásia Menor, naquela época pertencia à Grécia. Naquela época. Hoje mais não, viu? Hoje isso aqui, por exemplo, nessa parte aqui onde fica Mileto, aqui está a Turquia hoje. Naquela época era tudo da Grécia. Por isso que eu disse que é uma colônia. Os gregos tinham essa característica de sair nos lugares fundando cidades. E tudo isso aqui foi fundado pelos gregos. Aí ele fundou aqui a cidade de Mileto, né, os gregos, e é aqui que surgiu um grupo chamado de pré-socráticos. Quem eram essas figuras? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes. Só nessa cidade aqui surgiram três grandes nomes. E foi aqui que começou a filosofia, começou com Tales. Quem era Tales? Era um matemático. Dizem que ele queria encontrar a origem do mundo. Como é que o mundo foi criado, como é que o mundo surgiu, né? Deixa eu corrigir a fala. Criado não, porque ele não acreditava em criação. Ele acreditava no que a gente chama de engendramento, ou seja, como que o mundo passou a existir. Passou a existir. Aí ele dizia o seguinte, que o mundo surgiu a partir da água. Tudo veio da água. Essa era a teoria de Tales. Tudo veio da água. A água é o elemento primordial. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele observou que tudo tem água, tudo que tem vida tem água, a vida precisa de água. Então, a água é o elemento primeiro, é o elemento de onde todas as coisas passaram a existir, ou passaram a engendrar. Ele não atribui a um criador, é interessante, ele não diz, foi um deus Zeus, foi o deus Poseidon, foi o deus lá no começo que criou tudo. Ele não atribui a nenhuma divindade. E essa é a origem da filosofia. A filosofia começa quando os gregos, os pensadores pré-socráticos, os primeiros, vão romper com a linguagem mítica, a mitologia. Eles vão dizer o seguinte, os mitos, eles têm a função pedagógica, pode servir para educar os jovens, mas não servem para explicar sobre a origem das coisas e dos fenômenos da natureza. Os mitos não são suficientes. Então, eles começaram a criticar e a observar os mitos com uma certa desconfiança, né? Porque antes tudo era atribuído aos deuses.
Se chovia muito, foi o deus X que quis que assim acontecesse. Se tinha uma tragédia, foi o deus B, foi o deus C. Né? Geralmente, os gregos acreditavam em várias divindades, né? Eles eram politeístas, acreditavam na diversidade de divindades, né? Deus, tinha um deus para cada situação. Por exemplo, no campo da agricultura havia o deus Deméter, a deusa, melhor dizendo, Deméter. Então, quando o cara lá, o camponês que vivia no campo, né, na área rural, queria colocar uma roça, fazer ali uma roça de oliveira, de onde você extrai a oliva e de onde faz o azeite, o óleo, que era muito usado naquela época. Então, o sujeito antes fazia uma oferenda a Deméter, né, ele fazia um ritual, sacrificava um animal, às vezes, para agradar a deusa, para Deus abençoar a roça, né, para a roça dar certo. Não, antes de investir nessa roça, eu vou pedir ajuda de Deméter. Então, eles acreditavam muito nessas coisas. O pescador, quando ia para o mar pescar, ele fazia ali uma prece, um ritual ao deus Poseidon, que era o deus do mar. Era o deus que os gregos acreditavam que dominava os mares, as tempestades. Então, para os pescadores terem uma boa pesca, eles faziam de tudo para agradar Poseidon. Então, os gregos acreditavam nessas coisas. Só que aí, o Tales de Mileto vai questionar tudo isso, vai dizer, não, esses deuses aí, eles existem, ele não negava os deuses, sabe? Mas ele começou a duvidar de que os deuses tinham alguma coisa a ver com a vida da gente. Quer dizer, essa coisa de tudo dizer que os deuses que fizeram, né, o mundo surgiu porque os deuses criaram. Então, eles começaram a romper com isso. E foi assim que surgiu a filosofia. Então, como eu disse para vocês, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Por essa razão, ele é considerado o pai da filosofia, certo? E qual era o conteúdo desses primeiros filósofos? Eles trabalhavam com o quê? Com o que a gente chama de cosmologia. O que é cosmologia? É uma palavra grega que significa cosmo, universo, logia, estudo. Então, estudo do universo. Então, os gregos estudavam a natureza. Por isso que o tema é cosmologia. Eles queriam saber como é que a natureza surgiu, como é que as coisas foram engendradas. Eles passaram a investigar a natureza. Em um outro encontro, eu vou falar mais sobre esses pré-socráticos. Bom, então, essa aqui é a teoria mais aceita hoje. Os gregos criaram a filosofia em Mileto e o primeiro filósofo foi Tales. Ponto. Agora vamos para algumas teorias diferentes, né? A primeira teoria foi aquela que a filosofia começou na Grécia, mas existe uma outra que a gente chama de teoria orientalista. O que vem a ser isso? Surgiu um grupo de filósofos que começaram a levantar a hipótese de que talvez a filosofia não surgiu na Grécia, e sim no Oriente. A filosofia já existia antes da Grécia Antiga. E esse grupo de filósofos que defendia essa tese ficaram conhecidos como orientalistas. Orientalistas por quê? Porque eles defendiam que a filosofia não começou na Grécia, e sim no Oriente. E quando a gente está falando do Oriente, pessoal, a gente está falando de quais regiões do Oriente, de quais lugares do Oriente. Estamos falando da Babilônia, estamos falando da Pérsia, ou seja, de toda aquela região do Oriente Próximo, ali também da região da Palestina. Então, há um grupo de filósofos que passou a defender essa teoria. E aí eles começaram a buscar documentos lá do passado para dizer que alguns filósofos já na Grécia Antiga já defendiam essa ideia. E aí veremos qual era a teoria, né? Então, vem essa pergunta aqui, que é o título desse slide aqui. A filosofia nasceu por si mesma ou dependeu de contribuições da sabedoria do povo oriental? Bom, os orientalistas vão dizer o seguinte, que a filosofia começou no Oriente e os gregos aprenderam com os orientais. E aí, depois, eles desenvolveram o que a gente chama hoje de filosofia. Vamos ver aqui, então, quais foram as possíveis contribuições que os gregos conseguiram com os povos do Oriente. Então, assim, lá entre os caldeus e os babilônios, havia o que a gente chama de astrologia. A astrologia, naquela época, a gente está falando aqui do século VI, século VII a.C., era considerado um tipo de ciência, um tipo de conhecimento, onde acreditava-se que os astros, aí quando falamos de astros, estamos falando de planetas, de estrelas, enfim,
Eu estou falando aqui de forma bem geral, viu, pessoal? Porque há tratados, livros, estudos sistemáticos sobre astrologia, que durou, né, até o período medieval, a influência da astrologia. Mas, assim, eles acreditavam que os astros interferem na vida das pessoas. Ou seja, o que está acontecendo na sua vida pode ser por causa do seu signo, essas coisas assim. Só que hoje isso não é ciência. Hoje não há na ciência nenhum tipo de prova, né? Os cientistas não reconhecem a astrologia como ciência. Eles não veem nenhum tipo de interferência dos astros na vida particular das pessoas. Então não importa o signo, esse negócio de signo, eu sou de Gêmeo, eu sou de Aquários, eu sou de, como é que chama? Capricorniano, eu sou não sei o quê. Então, a ciência não dá a menor importância para essas coisas, entende? O povo usa no dia a dia. Tem gente que gosta de ver, né? Mapa astral, não sei o quê. Eu sei que tem gente que gosta dessas coisas, pode até estranhar o que eu estou falando, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: para a ciência, tudo isso não passa de crença. Só que naquela época, né, a gente está falando aqui no século VII, século VI antes de Cristo, os caldeus e os babilônios desenvolveram esse estudo de astrologia que era usado para fazer previsões sobre grandes guerras, previsões sobre subida e queda de reis, previsões sobre catástrofes como pestes, doenças, né, como a gente está atravessando agora, previsões sobre fomes, furacões. Então eles usavam esse conhecimento astrológico para tentar fazer previsões. O que é que os gregos fizeram? Os gregos tomaram conhecimento da astrologia e transformaram em astronomia e meteorologia. Aqui sim é ciência. Astronomia já é um estudo sobre o universo, sobre os astros. Vocês têm um professor de vocês, Denis, que é professor de física, com certeza vocês já viram o Denis, né, fazendo os estudos sobre os astros. Ele tem, eu acho que um telescópio também. Então, é aquilo ali. A astronomia é você estudar os astros de forma científica e não a partir de crenças como é a astrologia, né? E nenhum astrônomo acredita que os astros interferem no teu comportamento. Então, não importa qual é o teu signo, né? A ciência não acredita nessas coisas. E a meteorologia é aquela área, aquela ciência que é usada para prever quando é que... Prever não, deixa eu corrigir a palavra, porque previsão tem a ver com... É, vamos manter a palavra previsão. Para prever o tempo, né? Então, digamos que você queira fazer uma viagem hoje para Maceió, então, na dúvida se Maceió está chovendo ou não, você vai lá no Google e coloca previsão do tempo de Maceió para o dia tal. Aí vai aparecer lá. Vai dizer se vai ter queda de chuva ou não, se vai chover, se vai ser um dia ensolarado, como é que vai ser. Como é que as pessoas ficam sabendo disso, né? Quem foi que colocou essas informações na internet? Isso aí é a ciência, né? São os estudiosos desse assunto. Então, hoje você pode, antes de fazer qualquer viagem, você já pode fazer uma pesquisa antes para saber se vai chover ou não, para você não perder sua viagem, para você não estragar seu dia. Isso é muito comum entre viajantes hoje. O povo consulta muito a meteorologia. Só que a meteorologia não é baseada em achismo, não é baseada em crenças, é baseada em pesquisa científica. Então, hoje em dia, ninguém mais vai atrás do pajé, do índio, né? A gente está vivendo agora a semana do índio, né? Mas, assim, antigamente o índio, ele fazia previsões, mas era muitas vezes baseado na experiência do dia a dia. Só que essas previsões que o índio fazia, se ia chover ou não, muitas vezes não dava certo. Podia chover, podia não chover. Era mais baseado na experiência do dia a dia. Já a meteorologia, ela não é 100% perfeita, mas a maioria das suas previsões, elas ah, acertam. E isso não é baseado em achismo, é baseado em estudos, certo? Bom, os gregos também tomaram de emprestados, né, tomaram emprestado, na verdade, o estudo sobre genealogias, que era um estudo usado pelos persas. O que é a genealogia, pessoal? A genealogia é o estudo sobre o passado, né? Sobre o seu antepassado, você querer saber qual é a origem da tua família, de onde vieram teus pais, né? Ou seja, você querer saber a raiz da tua família. Isso era muito comum entre os persas. Mas por que os persas desenvolveram esse estudo sobre as genealogias? Porque naquela época, boa parte desses impérios, eles tinham um tipo de monarquia, né? Que é uma forma de governo, e as monarquias muitas vezes eram legitimadas de forma de parentesco. Era o pai que deixava o trono para o filho e assim sucessivamente. E muitos desses povos do passado, eles desenvolveram essas
genealogias para provar que aquela família até descendia de alguma divindade. Isso era muito comum. Por exemplo, você vai encontrar isso entre os hebreus. Você pode estudar a vida de Jesus. O primeiro capítulo lá do Evangelho de Mateus vai falar toda a genealogia de Jesus. Jesus, filho de Maria e de José, vai falar os nomes dos pais de José e Maria. Aí vai falando até chegar lá dos patriarcas. Isso é genealogia. O que é que os gregos fizeram? Eles pegaram esse estudo de genealogia e transformaram em história, que é a área que vocês estudam hoje. Ou seja, uma área que vai investigar o passado para tentar entender o presente. Isso é a história, certo? Outra contribuição dos gregos foi a aritmética e a geometria. Só que a aritmética e a geometria, os gregos não criaram do nada. Eles aprenderam isso aqui a partir da área chamada agrimensura dos egípcios. Os egípcios, que é um povo que vive ali no norte da África, desenvolveram esse tipo de conhecimento, essa técnica, que era usada para medir as terras após as cheias do Nilo. O que é que os gregos fizeram? Os gregos andavam lá no Egito, né? Tem documentos que falam que Tales, que Pitágoras andaram no Egito. Então, eles aprenderam a agrimensura e desenvolveram e inventaram a aritmética e a geometria, que são ciências, né? Bom, fora isso aqui, os gregos também criaram as teorias filosóficas sobre a natureza, sobre o destino da alma, né, rompendo com todos aqueles mistérios religiosos orientais, certo? Lá do passado. Bom, quais eram os filósofos lá na Grécia Antiga que defendiam essa teoria de que a filosofia já existia no Oriente e que os gregos apenas aprenderam com os orientais e melhoraram, né, a filosofia? Bom, a gente pode citar o próprio Platão e Aristóteles. Tem algumas passagens que Platão e Aristóteles dão a entender que os gregos aprenderam a filosofia com os orientais, que possivelmente, se não fosse por conta desses conhecimentos que já existiam no Oriente, que não era ciência, mas que não deixava de ser um tipo de conhecimento, se não fosse por essas influências, talvez os gregos jamais teriam inventado a filosofia. Então, Platão e Aristóteles, lá no século IV a.C., já falava dessa possível herança, dessa possível dívida dos gregos para com os povos do Oriente. Dívida no sentido de foi graças ao conhecimento oriental que os gregos desenvolveram a filosofia. Já no período da patrística, que é ali por volta do século II depois de Cristo, século II, século III, vai surgir alguns filósofos dizendo que também a filosofia já existia no Oriente e que os gregos apenas adaptaram. Um deles foi um judeu chamado Filo de Alexandria. Filo dizia o seguinte, que possivelmente os hebreus já tinham um tipo de filosofia e que muito do que Platão e Sócrates ensinavam não é tão distante assim do que Moisés, né, Moisés lá da Bíblia, ensinava. Então, Filo de Alexandria levanta essa teoria de que é possível que os gregos tenham aprendido filosofia com os orientais. E aí a prova disso é que ele acha que Moisés, que era um judeu, não um hebreu, judeu não, era um hebreu, possivelmente já tinha falado alguma coisa a respeito do que Platão e Sócrates veio falar depois, né? Bom, um outro filósofo desse período da patrística foi Eusébio de Cesareia. Eusébio até escreveu um livro de história do cristianismo, muito interessante, viu, pessoal? O nome é História Eclesiástica, que fala da história das primeiras comunidades cristãs. Tem esse livro em português. E olha que ele viveu no terceiro século depois de Cristo. E, além de Eusébio de Cesareia, havia também Clemente de Alexandria. Esse Clemente vivia em Alexandria. Alexandria, naquela época, que a gente está falando do século II depois de Cristo, era o centro do conhecimento, né? Ficava no Egito. Fica no Egito até hoje. E leva esse nome Alexandria porque é o nome da cidade, Clemente de Alexandria. E aí Clemente e Eusébio vão levantar a hipótese de que também os gregos aprenderam com os orientais. Bom, por que eles defenderam a origem oriental da filosofia? Por que esses teóricos passaram a defender essa tese de que a filosofia já existia no Oriente? Bom, aí eu vou ler aqui alguns fragmentos e eu vou discutir um por um, né? A filosofia grega tornara-se em toda a antiguidade clássica e para os poderosos da época, os romanos, a forma superior, mais elevada do pensamento e da moral. Ou seja, havia naquela época uma ideia de que a filosofia era um tipo de conhecimento superior aos demais conhecimentos. Então, a gente está falando aqui de uma área
que de fato é a mãe de todas as outras áreas. Todas as outras áreas surgiram a partir da filosofia. Psicologia, antropologia, sociologia, história, todas essas áreas vieram da filosofia. Se a filosofia é a mãe de todas as áreas, então cada povo começou a querer defender, né, puxar a filosofia para o seu lado, dizer, não, a filosofia, quem criou foram os orientais, não foram os gregos. Então, foi por essa razão que começou a ter esse debate, né? Um grupo falava que a filosofia começou na Grécia, outros falavam que existia já no Oriente, isso porque cada um tinha seus próprios interesses, né? Já que a filosofia era importante, era muito importante, eles valorizavam muito naquela época. Né? Então, voltando aqui, por essa razão, os judeus, para valorizar seu pensamento, né, para dizer, não, o nosso pensamento não é tão atrasado assim, eles desejavam, então, que a filosofia tivesse uma origem no Oriente, né, para dizer, olha, nosso pensamento é sofisticado também, porque a filosofia já existia no Oriente, dizendo que o pensamento de filósofos importantes, como Platão, tinha surgido no Egito, onde se originara o pensamento de Moisés, de modo que havia uma ligação entre filosofia grega e a Bíblia. Então, os judeus queriam fazer essa relação entre Grécia, né, entre a filosofia, melhor dizendo, e a Bíblia, já que Moisés foi educado lá no Egito, né? Já no período da patrística, surgiram os chamados pais da igreja, ou padres, né? Que é chamado de padre, pai é a mesma coisa, padre é o nome de pai no latim, né? Então, os padres da igreja, ou pais da igreja, por sua vez, queriam mostrar que os ensinamentos de Jesus eram elevados e perfeitos, não eram superstição, nem primitivos e incultos, e por isso se mostravam que os filósofos gregos estavam filiados a correntes do pensamento místico e oriental e próximo do cristianismo. Então, os padres, já depois, já no primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo, começaram a associar algumas ideias dos filósofos gregos a Jesus. Por isso que filósofos como Orígenes vai dizer, ora, o que Platão, o que esses filósofos gregos já falavam, na verdade, era como se fosse preparando o caminho para o verdadeiro verbo chegar, que é Jesus. Né? Jesus é o verbo, a revelação total. Então, eles faziam essa associação entre a filosofia antiga e a filosofia a partir do cristianismo. Bom, essa aqui é a teoria do milagre grego. Essa teoria do milagre grego é aquela que diz o seguinte, que a filosofia começou com os gregos sozinhos. Os gregos não aprenderam nada com ninguém. Eles inventaram a filosofia sem ninguém. Essa teoria não é aceita. Então, essa história de que a filosofia surgiu inesperadamente, né, de forma espantosa na Grécia, sem que nada tivesse contribuído, né, nada tivesse influenciado, essa teoria ela é rejeitada. Bom, se ela não é nem oriental e nem é milagre, então ela surgiu como? Surgiu a partir da influência dos povos do Oriente. A gente pode dizer o seguinte, a filosofia ela é grega, mas ela surgiu por causa da influência dos povos do Oriente. Entende? Então ela não surgiu sozinha. E aí, para finalizar, há uma outra teoria que diz que a filosofia surgiu na África, né? Essa teoria vai dizer que filósofos como Tales, como Pitágoras, já andavam ali pela África, no Egito, que o Egito fica na África, e que possivelmente esses filósofos aprenderam lá na África e voltaram para a Grécia e desenvolveram o que a gente chama hoje de filosofia. Certo? Só que, infelizmente, essa teoria ela também não é aceita e foi rejeitada, mas tem uma linha dentro da filosofia que diz que a filosofia começou na África. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, comentários, perguntas? Se não, eu vou parar por aqui, vou liberar vocês e agora eu vou postar a atividade lá no grupo, que é a nossa atividade, certo? Então vamos ficar por aqui. Um abraço para todos, bom dia.